Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as principais divulgações da macroeconomia do calendário econômico, os resultados e para vocês entenderem de fato o que significa cada indicador econômico, tá? Por exemplo, o payroll, o que significa payroll, né? O relatório de emprego, payroll não agrícola, certo? E aí temos o taxa de desemprego nos Estados Unidos, que inclusive veio negativo, e o que interfere, o que impacta, onde impacta, o que significa. Então, é muito importante você saber sobre esses dados macroeconômicos, né, do calendário econômico e o que impacta cada uma delas em quais as áreas. Então, seja muito bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou Bocor. Ah, atualmente estou graduando em engenharia de software. Estou mais ou menos no meio do meu curso, meio do curso da graduação. E eu estudo Forex e macroeconomia desde 2019. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Primeiramente, como vocês podem ver, hoje, terça-feira, dia 16 de dezembro. Lembrando, esses dados não servem apenas para dias de hoje, que é terça-feira, dia 16 de dezembro. Esses dados refletem e servem para hoje e essa semana e próximas semanas, até meses, né? Conforme os próximos dados vai vindo. Então, sempre é importante você se manter atualizado. Então, vamos lá, relatório de emprego. Olha, antes de tudo, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, eu vou lá na minha planilha para poder explicar melhor para vocês. Mas antes de irmos para lá, esse dado que foi divulgado desde 29, hoje, no horário de Brasília, relatório de emprego do payroll não agrícola referente ao outubro, tá? Referente ao outubro, não novembro esse aqui, tá? Por exemplo, aqui tá dizendo que o anteriormente, que era 108, né? E atual veio menos 105K, ou seja, já era resultado negativo anteriormente e o resultado atual, referente a outubro, né? Referente a outubro, foi menor ainda, né? Então, como vocês podem ver, aqui nós temos a mesma coisa, relatório de emprego Peru não agrícola referente ao novembro, tá? Só que o novembro, como vocês podem ver, referente a outubro, que era 105, menos 105, que está aqui, e agora em novembro veio positivo, 64K. Então, ou seja, projeção, que é o que os analistas esperavam, que era 50K, que veio 64K, ou seja, o projeção já era maior, melhor do que o resultado anterior, e o resultado atual veio melhor do que projeção. Isso é muito positivo para o dólar, tá? Em todas as pares que o dólar atua com, por exemplo, dólar iene, dólar CAD e outras coisas. Até nos pares, como por exemplo, euro-dólar, aqui a gente vai ver que o euro enfraqueceu, porque um resultado como esse dá um positivismo, um otimismo, traz um otimismo para o dólar. Então a gente vai ver que, por exemplo, euro-dólar, a gente vai ver gráfico caindo, porque o dólar melhorou. Gráfico de dólar iene, a gente vai ver que o gráfico está subindo. Por quê? Porque dólar teve otimismo aí, ganhou uma força. Taxa de desemprego. Antes de pular aqui, vamos primeiro recapitular sobre payroll, tá? Então tá, beleza. Agora vocês sabem resultado anterior e atual do referente ao mês de outubro ou novembro. Agora eu vou na minha planilha para poder explicar melhor para vocês, porque não é só apenas ver o resultado, tem que entender o que significa. Aqui, como vocês podem ver, relatório de emprego, período não agrícola, mês referente, que nós temos mês referente a outubro, referente a novembro. Outubro tivemos negativo, novembro tivemos resultado positivo. Então vamos lá. Relatório de emprego não agrícola, período, tá? Mês referente a outubro ou referente a novembro. Essa leitura a gente vai identificar e interpretar o resultado dos 2 meses, tá? É o principal dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, mostrando quantos empregos foram criados ou perdidos fora do setor agrícola no mês de novembro. Ele reflete diretamente o ritmo da economia americana. Lembrando, esses dados, como está escrito aqui, como também está no indicador, não agrícola, ou seja, retirando o setor de agrocultura. Agricultura, falei errado. Enfim, vocês entenderam, né? Então tá, o que inclui, né? Variação do número de empregos não agrícolas, taxa de desemprego, ganho médio por hora trabalhada, participação da força de trabalho, frequência é um resultado mensal, divulgado na primeira sexta-feira do mês seguinte, no caso
A gente fala de primeira sexta-feira, resultado atrasou, então trouxe esse resultado para terça-feira, dia 16. Enfim, interpretação. Um número acima do esperado, economia forte, como eu falei para vocês, positivo é forte para o dólar, tá? Já que esse payroll, relatório de empregos referente aos Estados Unidos, que é o dólar americano, tá? Economia forte tende a fortalecer o dólar. Número abaixo do esperado, desaceleração da economia. Outra coisa que eu quero falar para vocês, se resultado positivo significa o quê? A economia está indo bem. Se a economia está indo bem, não tem por que o Fed afrouxar. Eles vão manter a taxa de juros ou vão aumentar. Se resultado é negativo, precisa jogar liquidez no mercado, precisa fazer corte de juro, tá? Para melhorar a economia. Então, como a gente viu que esse resultado veio positivo, não muito positivo, que é algo que, sei lá, deu uma explosão do que ninguém esperava. Veio um pouco acima do esperado, mas nada demais, tá? É, o que interpreta, na verdade, Fed, ele olha de perto, se vem uma sequência de divulgação positivo, significa o quê? Aí eles tomam uma decisão de manter a taxa ou aumenta a taxa ou corta a taxa de juros, tá? Importância, como vocês podem ver, dado mais acompanhado pelo Federal Reserve, gera alta volatilidade em dólar, juros, bolsa e ouro, tá? Então, vamos lá, vamos voltar agora aqui, interpretarmos sobre payroll, né? Aqui nós temos médio de ganho por hora trabalhada. Anteriormente, né? Anteriormente era 0,2, atual é 0,4. Quero dar uma explicação melhor para vocês aqui. Peraí. Eu não lembro se eu marquei aqui na minha planilha, mas enfim, se não tiver, eu explico para vocês resumidamente. Ó. Marquei sim. Ganho médio por hora trabalhada, mês referente indicado. Qual que é o mês mesmo? Mês referente a outubro, tá? Então aqui a gente vai ver, ó, ganho médio por hora trabalhada mensal referente a outubro, no caso, né? Média a evolução dos salários pagos por hora aos trabalhadores nos Estados Unidos, sendo um dos principais indicadores de pressão inflacionária via mercado de trabalho, pois salários mais altos tendem a aumentar o consumo e os custos das empresas. Então, assim, se os trabalhadores eles ganham a hora trabalhada, ou seja, se o salário aumentar, tem mais dinheiro na mão da galera, que é a maioria, né? Então, eles tendem a gastar mais. Quem é que consegue guardar dinheiro se ficar segurando assim? Pouca gente. Quem segura tem que investir, certo? E a maioria, quando tem mais dinheiro sobrando, a gente acaba realizando coisas que a gente desejaria. A gente deseja. Então, o mercado gira. Na verdade, de fato é bom, tá? O que mostra crescimento dos salários no mercado de trabalho, pressão inflacionária via renda e consumo, frequência mensal divulgado junto com o payroll que é NFP, geralmente na primeira sexta-feira, que é a mesma coisa viu na terça. Interpretação alta acima do esperado, pressão inflacionária maior tende a ser hawkish para o Fed. É aquilo que te falei. Se tem mais gente estão gastando dinheiro e a economia está girando, por que que eles vão querer ser dovish e querer cortar a taxa de juros? Eles vão manter ou vai subir, né? Interpretação alta acima do esperado, pressão inflacionária do maior tende a ser real, que já que falei, baixa ou desaceleração, menor pressão inflacionária salarial. Importância, um dos dados mais acompanhados pelo Federal Reserve. Impacta dólar, juros, bolsa e expectativas de política monetária. Muito bem, pessoal, agora vocês sabem desses indicadores, o que quer dizer cada um e o que impacta em cada área. Muito bem, vamos dar sequência. Então, nós temos depois aqui, taxa de desemprego nos Estados Unidos, veio resultado negativo. Eu sempre mostro, mas quero mostrar de novo, né, o significado, mas aqui na verdade é um indicador muito óbvio. Se taxa de desemprego aumenta, significa o quê? A economia está indo mal, mas você tem que saber ainda mais, tem um pouco mais. Projeção era 4,5, veio um pouquinho acima, mas é o seguinte, eu vou copiar. Vou aqui. Vamos lá. Ó, taxa de desemprego nos Estados Unidos, mês referente. Olha, não olhei qual que referente a novembro, que é o último mês. Vamos lá, pessoal. O que mostra? Peraí. Tá.
Taxa de desemprego nos Estados Unidos referente a novembro mede a porcentagem da força de trabalho que está sem emprego, mas procurando ativamente trabalho, servindo como um dos principais termômetros da saúde do mercado de trabalho americano, o que mostra nível de ociosidade no mercado de trabalho, equilíbrio entre oferta e demanda por mão de obra, frequência mensal, deixa eu ver uma coisinha, isso aí. Frequência mensal divulgada junto com o relatório de Peru, beleza? Interpretação, mercado de trabalho, queda da taxa, mercado de trabalho aquecido, alta da taxa, enfraquecimento do emprego. Então aqui, pessoal, peraí, eu falei antes, eu confundi, falei errado, tá? O que quer dizer aqui? Como é que a gente vai interpretar? Queda da taxa, mercado de trabalho aquecido. Então a gente viu que queda da taxa, certo? Que era. Peraí. Peraí, mais uma coisa. Importância, indicador-chave para a decisão do Federal Reserve. Impacta dólar, juros, bolsa e expectativas de política monetária. Porém, aqui ele está dizendo queda da taxa. Eu tenho que consertar aqui, eu marquei errado. Porque aqui, obviamente, resultado veio negativo por quê? Porque ele esperava aqui, ó, projeção era 4,5, veio acima. Então, se veio acima do que esperado, em vez de positivo, é negativo. Mais uma vez, voltando ali, o que eu marquei aqui, ó. Queda da taxa mercado de trabalho aquecido. Mas aqui a gente viu o que? Alta, não é? Então, alta da taxa, enfraquecimento do emprego. Então, aqui, na verdade, enfraqueceu. Peraí. Ó, alta da taxa, enfraquecimento do emprego. Então, a gente viu a gente interpreta que essa alta aqui enfraqueceu o mercado de trabalho. Então, cadê? Núcleo de vendas no varejo mensal. Aqui nós temos, então, o setor de PMI, tá? Núcleo de venda de varejo e vendas no varejo. Eu expliquei, mas quero explicar de novo também nos outros vídeos. Quem não assistiu o vídeo de domingo, assistem, que é muito importante. Eu vou colocar aqui, núcleo de vendas no varejo. Vendas, na verdade, vou fazer assim, vou puxar com o nome vendas no varejo, e aí a gente vê referente a outubro, certo? No núcleo e somente venda, tem uma diferencinha ali. Eu vou fazer o seguinte. Ó, nós temos núcleo de vendas no varejo, mês referente a outubro, né? E temos vendas no varejo. Nós temos esses dois, nós vamos interpretar a diferença. Ó, quando diz núcleo, ó, núcleo de vendas no varejo, mensal, referente ao mês de outubro, né? Mede a variação mensal do consumo nos Estados Unidos, excluindo itens mais voláteis, tá? Como, por exemplo, geralmente, como está escrito aqui, ó, automóveis, combustíveis e metais de construção e serviços alimentícios para captar a tendência real dos gastos do consumidor. Então, quando a gente diz núcleo, ele retira dados desses componentes que é voláteis, tá? E aí faz uma comparação, o que mostra a força do consumo doméstico, ritmo da demanda interna, menor distorcida por preços voláteis. O que mostra, certo? Frequência mensal, divulgado normalmente em meio do mês seguinte do período de referência no horário de 9h30. Interpretação. Alta acima do esperado, consumo forte pode sustentar crescimento e inflação. Queda ou desaceleração, ou seja, consumidor perdendo fôlego. Importância, né? O consumo representa cerca de 70% do PIB dos Estados Unidos. Caraca! Então é um dado super importante. Peraí. Influência. Expectativas de crescimento. Expectativas de crescimento. Deu uma enrolada na minha língua. Inflação e decisão do Federal Reserve. Então, lembrando mais uma vez, alta acima do esperado, consumo forte pode sustentar crescimento e inflação. E aqui antes de a gente voltar, vamos ver aqui, ó, vendas no varejo sem o núcleo, tirando, tá, coisas voláteis.
Vendas no varejo mensal referente a outubro medem a variação mensal de total de receitas do comércio varejista nos Estados Unidos. Ou seja, aqui já não exclui, aqui inclui todo, tá? Incluindo vendas em lojas físicas online, sendo um dos principais indicadores do comportamento do consumidor, que é o principal motor de economia americana, o que mostra nível de gastos do consumidor, ritmo da atividade econômica doméstica, frequência mensal, divulgado normalmente no meio do mês seguinte, do período de referência, tá? O horário tal. Interpretação alta, acima do esperado. Consumo forte tende a sustentar crescimento e inflação, como igual ao outro, né? A única coisa que muda é que o outro, ele exclui coisas voláteis e aí a gente consegue ver o consumo das coisas mais estáveis, tá? Vamos ver aqui, ó, importância, indicador-chave, já que o consumo representa a maior parte do PIB dos Estados Unidos, impacta dólar, juros, bolsa e expectativas de política monetária. Então, senhores, aqui como vocês podem ver, referente a outubro, tá? Esse aqui, venda de varejo sobre núcleo e mensal. Aqui a gente vai ver que o vendas no varejo mensal, referente a outubro, veio resultado negativo. Na verdade, veio negativo, porque resultado anterior 0,1%, esperado 0,1% e veio zero, tá? Já quando a gente exclui coisas voláteis, nós temos resultado positivo, levemente positivo, porque resultado anterior 0,1%, projeção 0,2%, só que veio 0,4% que é o atual. Então, quando nós eliminamos coisas voláteis, nós vimos que o consumo estável, aqui temos um levemente crescimento positivo, tá? E aí, então, agora faltou para a gente ver sobre PMI do setor de serviços e PMI industrial. E aqui, lembrando, o que significa esse P? Quando tem P na frente, significa resultado preliminar. Ou seja, pode mudar depois, tá? Então, esse é um resultado que veio aqui, é um resultado preliminar. Então, PMI, vamos colocar aqui, ó, para vocês entenderem a diferença entre os dois. Vou colocar aqui o PMI. Então, aqui vocês podem ver PMI industrial. Não, esse aqui, esse M. Ó, PMI industrial referente ao mês. Qual que era referente ao mês mesmo? Referente ao mês de dezembro. E temos aqui PMI industrial, PMI do setor de serviço. Então, nós temos PMI setor do serviço e PMI industrial. Vamos lá, vamos ler primeiro PMI industrial. O PMI industrial referente ao dezembro, tá? Para dezembro, mês indicado, é um indicador econômico que mede o nível de atividade do setor industrial durante o mês de novembro. Resumo objetivo, tá? PMI, Purchasing Managers Index, ou seja, gerente de compras, tá? Índice dos gerentes de compras. Ele é calculado por meio de uma pesquisa com gerentes de compras da indústria. Os gerentes respondem sobre produção, novos pedidos, emprego, estoque e prazo de entrega. O resultado é um número entre 0 a 100. Como é que a gente faz a interpretação? Acima de 50, expansão de atividade industrial. Abaixo de 50, contração da atividade industrial. Igual a 50, estabilidade, neutro. Por que importa? Antecipador. Gerente de compras tem acesso antecipado ao ritmo da produção. Impacta mercado financeiro, moedas e expectativas de crescimento econômico. Frequência mensal, geralmente de primeiro dia útil do mês seguinte, que veio um pouco atrasado. Na verdade é preliminar, né? Vamos ver agora o PMI setor de serviço. O que nós viu anteriormente era industrial, tá? PMI setor de serviço, mês indicado que é dezembro, né? É o índice que mede a atividade do setor de serviço em novembro, com base na pesquisa, aqui na verdade, não é novembro, seria o dezembro no caso, do setor de serviço em novembro, que seria referente ao dezembro. Com base na pesquisa com gerente de compras. Interpretação, mesma coisa, né? A influência do setor de serviço é a maior parte da economia. Afeta expectativas de crescimento, inflação e mercado financeiro. Se refere ao PMI Market S&P Global, tá? Frequência. Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Frequência mensal prévia sai no terceira semana do mês, final no início do mês seguinte, que exatamente estamos na terceira semana, né? Terceira semana. Enfim, pessoal, agora vamos voltar
nós tivemos resultados preliminares negativos, tá? Porque lembra que acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é contração. Aqui nós tivemos, assim, acima de 50, só que negativa, por quê? Porque o resultado anterior era 54,1, só que quando projeção aqui, ó, tá vendo? Projeção é os analistas que eles botam projeção de que, ó, vai ter, provavelmente o resultado vai vir 54. Se o resultado vem abaixo do projeção, é negativo. Se vier um pouco acima da projeção, aí já é positivo. Não é porque ele ficou 52,9 que acima de 50 é positivo, não. Porque referente ao resultado passado, mais os projeção, ele veio abaixo, então veio 52,9. Esse é o setor de serviço, que é o PMI S&P global. Aí nós temos PMI industrial, que também veio negativo. Resultado anterior 52,2, projeção 52 e atual 51,8. Então a coisa tá feia. Com esses resultados, provavelmente o que a gente espera? Enfraquecimento no gráfico de euro-dólar. Vamos dar um pulo então rapidinho aqui, euro-dólar. Estou aqui no euro-iene. Ó, euro-dólar. Será que não enfraqueceu? Dá uma olhada só. Nós tínhamos. Ah, tá. Antes de eu mudar para gráfico diário, como vocês podem ver, nós temos 4 semanas, porque eu estou no gráfico semana, 4 semanas de dólar perdendo força e euro se fortalecendo. E aqui temos uma resistência. Além de uma resistência de gráfico semanal, nós temos uma LTB, linha de tendência de baixa. Então, é uma zona muito importante de resistência. Vamos ver aqui no gráfico diário. Ó, gráfico diário, a gente vê que como é que o dólar perdendo força, ó. Euro tá disparando. Gráfico de 4 horas, olha isso. Hoje, inclusive, deixa eu colocar gráfico diário. Ó, hoje, o dólar perdeu força depois do anúncio, né? Onde bateu o pavio. Depois contraiu. Gráfico de 1 hora a gente pode ver, ó. Como é que disparou, depois recuou. Então, esses dados não afetaram tanto quanto a gente esperava, quando a gente espera. Então, mas tem dado muito importante no Japão, porque agora sexta-feira tem divulgação de corte de juros no Japão, né? Corte não, aumento de taxa de juros. Então isso vai impactar muito no mercado. Vamos olhar no gráfico do dólar iene. Aqui no dólar iene a gente vê que ah, o dólar vem perdendo força, agora recuperando levemente, mas também está na resistência aqui. Se romper isso aqui, a gente pode esperar que ele vá buscar para 0,61 na retração de FIBO. 15534, atualmente 15487. Então, vamos ver como vai ser. Só que esses dados que veio deu uma queda ali, agora está recuperando. Enfim, pessoal, se você gostou desse conteúdo e ainda não deixou o like, deixe seu like. Comente o que você achou e o que você espera nos próximos vídeos. E se você não for por aqui, inscreva-se no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e forte abraço.